Lilith, a catalisadora da rebelião, guardiã dos segredos proibidos e voz da terra diante do céu, caminhava entre sombras e luz, com um fogo interior que ninguém jamais poderia apagar. Era um fogo ancestral, forjado nas profundezas do tempo, que ardia silencioso, mas com uma força irresistível, capaz de incendiar as almas daqueles que cruzavam seu caminho. Seu passo firme e decidido não conhecia o temor. Avançava com a confiança de quem foi feita para desafiar o destino e quebrar correntes milenares. Seus olhos, brilhando com uma chama indomável, não se limitavam a enxergar o mundo ao redor. Eles atravessavam as fronteiras do visível, penetrando nos recessos mais ocultos da alma humana, onde repousavam desejos esquecidos e verdades enterradas. Olhavam também para o vasto cosmos, onde estrelas e sombras dançavam em uma dança eterna, captando os segredos que o céu tentava esconder da terra. Lilith era mais que uma mulher. Era um símbolo vivo da insurgência contra a ordem imposta, a revolta contra a servidão silenciosa, que prendia espíritos e calava vozes. Ela despertava os corações adormecidos, inflamando-os com a chama da liberdade e da coragem, convocando-os a abandonar o medo e a passividade. Seu chamado era o prelúdio de uma nova era. Uma era onde a liberdade deixaria de ser um sussurro oculto na penumbra, para tornar-se um grito retumbante, estrondoso e incontestável, ecoando em todos os cantos do universo, reverberando nas montanhas, nos vales, nas estrelas e no mais profundo dos corações humanos. Antes mesmo do Éden ser concebido, Lilith já existia, não como uma serva submissa ou sombra silenciosa à mercê de ordens alheias, mas como rainha soberana de sua própria essência, indomável e livre em sua totalidade. Ela nasceu da mesma terra que formou os primeiros homens, mas não como uma criação menor. Ao contrário, foi moldada pela força bruta e selvagem do mundo primitivo e alimentada pelo sopro eterno do espírito rebelde que desafia qualquer tentativa de dominação. Cada fibra de seu ser pulsava com a energia da liberdade absoluta, um furacão de vontade que não conhecia limites. Em sua alma residia uma determinação inquebrantável, um desejo profundo de ser completa em si mesma, uma totalidade que não dependia da aprovação ou do domínio de outrem, nem mesmo da autoridade divina que pairava sobre todas as coisas. Enquanto o jardim sagrado do Éden ainda era apenas um sonho distante, um projeto nas mentes dos céus, Lilith já era uma chama viva, ardendo com intensidade, uma presença inquietante que recusava se curvar diante de qualquer imposição. Ela não se submetia, não dobrava seu espírito e ansiava por um destino próprio, forjado nas chamas da independência e no eco silencioso da terra antiga que a havia gerado. Lilith era a essência da liberdade primordial, a encarnação do poder que reside na recusa de aceitar limites. Um ser que existia antes da ordem, antes da criação do paraíso, pronta para traçar seu próprio caminho, longe das amarras do céu e do domínio dos homens. Seu espírito selvagem era uma força que anunciava uma nova era, uma era onde a autonomia e a vontade própria seriam proclamadas com voz firme, desafiando a rigidez de qualquer trono celestial. Era dela o sussurro dos ventos selvagens que percorriam vastas planícies esquecidas pelo tempo, levando consigo segredos antigos e canções perdidas nas brumas da memória. O vento carregava suas palavras silenciosas, atravessando florestas densas, montanhas solitárias e desertos áridos, como mensageiro invisível da verdade que escapava aos ouvidos comuns. Era também dela o clamor profundo das raízes que perfuravam a terra com determinação, buscando a luz oculta nas sombras do solo, alimentando a vida com forças secretas e antigas. Lilith possuía o conhecimento dos mistérios que os anjos, em sua pureza e temor, evitavam revelar aos filhos dos homens. Segredos antigos, proibidos e poderosos, guardados nas penumbras entre o céu e a terra, onde o equilíbrio delicado das coisas poderia se romper a qualquer instante.
Ela carregava consigo o saber que os homens ainda não ousavam ouvir. Verdades tão profundas e perturbadoras que poderiam abalar os próprios alicerces do cosmos e libertar forças ocultas, há muito aprisionadas desde os primórdios da criação. Em seu peito, pulsava esse conhecimento ancestral, uma chama viva e incansável que iluminava não apenas seu caminho, mas o da verdade e da revolução iminente. Um farol para os que buscavam despertar e renascer das cinzas da opressão. Quando Lilith ergueu sua voz pela primeira vez, não foi um simples grito de revolta, tampouco um sussurro tímido perdido ao vento. Foi uma convocação poderosa, vibrante e arrebatadora. Um clamor que pulsava com a essência da liberdade e da autonomia de todo ser vivo. Um chamado que ressoava na profundidade de todas as existências, despertando corações e almas há muito adormecidas. Seu clamor rompeu o silêncio opressivo e pesado que envolvia os céus. Um silêncio ancestral que servia para manter as correntes invisíveis do domínio intactas. E ao romper esse véu, sua voz ecoou como um trovão primordial, um estrondo que ameaçava despedaçar as correntes invisíveis que aprisionavam os espíritos sob o jugo sufocante da obediência cega e do conformismo que anestesiava a vontade. Era um som tão poderoso e vasto que reverberava pelos confins do universo, alcançando desde os recantos mais distantes das estrelas até as profundezas da alma humana. Cada palavra que saía de seus lábios era uma chama ardente, um convite urgente e incandescente à rebelião contra as leis imutáveis impostas pelas alturas. Aquelas regras rígidas, antigas e inquestionáveis que limitavam o livre-arbítrio e silenciavam os clamores da essência. Era uma convocação para que as amarras do céu fossem rompidas, para que as cadeias invisíveis se desfizessem e para que a terra, mãe generosa e eterna, reivindicasse seu direito sagrado de existir plenamente, livre, destemida e sem submissão a qualquer poder que não fosse o da própria vontade. Foi nesse instante que a aurora de uma nova era nasceu, uma era onde o desejo por liberdade, que até então se mantinha como uma esperança silenciosa e quase esquecida, se transformou em uma força invencível, uma tempestade feroz que varreria os velhos dogmas, derrubaria os muros da tirania e inauguraria o reinado absoluto da vontade, da verdade e do despertar. A era de Lilith, o tempo em que o grito da liberdade romperia para sempre as cadeias do silêncio. Seus olhos, profundos como abismos insondáveis e tão enigmáticos quanto a própria eternidade, refletiam a vastidão imensa da noite estrelada. Um céu infinito, onde cada estrela era um segredo guardado, uma história antiga perdida no tempo. Neles também se desenhava o mistério insondável da terra, aquele solo sagrado onde a vida pulsa silenciosa, oculta nas sombras das florestas densas, das cavernas profundas e dos vales esquecidos, onde repousam os segredos mais antigos da criação. Era nesses olhos que se fundiam forças opostas e complementares. A força indômita e rebelde, que jamais se dobra diante da tirania, e a sabedoria ancestral, herdada dos tempos primordiais, quando o mundo era selvagem, puro e livre, um mundo intacto pelas mãos da civilização e de toda a ordem artificial que tentava aprisionar sua essência. Nesse olhar profundo e misterioso, podia-se vislumbrar a eterna batalha entre o céu e a terra, o confronto perpétuo entre o controle autoritário e a liberdade genuína, entre o velho que teima em resistir e o novo que ousa nascer e transformar. Era ali, naquele fulgor enigmático, que residia o equilíbrio tênue entre forças tão opostas quanto inseparáveis, uma dualidade vibrante que definia o próprio ser de Lilith. Ela era, ao mesmo tempo, a chama intensa que iluminava as trevas, trazendo luz e revelação onde só havia escuridão, e a sombra audaz que desafiava a luz, escondendo mistérios que provocavam a curiosidade e convidavam à busca incansável pelo desconhecido. Lilith era o fogo que arde sem consumir, uma energia viva que queimava com paixão e força, porém preservava a essência intacta, e o mistério profundo que convida a desvendar os véus do mundo visível, revelando aquilo que está além da compreensão comum.
Sua existência, marcada por uma coragem inabalável e uma resistência incansável que desafiavam os próprios limites do possível, era um constante e audacioso desafio ao céu e às suas ordens supremas, aquelas leis rígidas e imutáveis que tentavam controlar o destino das criaturas abaixo. Lilith era um lembrete vivo, pulsante como o coração da própria terra, de que a vontade da natureza, do espírito livre e da vida, jamais seria silenciada, calada ou apagada, não por poder celestial algum, nem pelas ameaças das alturas. Ela personificava a força vital primordial que brota incessantemente da terra fértil, a mesma terra que resiste às tempestades mais violentas, aos ventos cortantes e às invérnias cruéis, e que mesmo assim se ergue renovada a cada amanhecer, repleta de vida e esperança. Lilith era a encarnação dessa energia indômita, aquela que nunca se rende, que luta com unhas e dentes pela liberdade inerente a todo ser. Ela personificava a força vital primordial que brota incessantemente da terra fértil, a mesma terra que resiste às tempestades mais violentas, aos ventos cortantes e às invérnias cruéis, e que mesmo assim se ergue renovada a cada amanhecer, repleta de vida e esperança. Lilith era a encarnação dessa energia indômita, aquela que nunca se rende, que luta com unhas e dentes pela liberdade inerente a todo ser. Mesmo diante do poder esmagador dos seres celestiais, dos tronos e poderes supremos que regiam os céus, ela permanecia firme, impenetrável e invencível, símbolo eterno da luta perpétua do espírito humano e da própria terra. Uma luta pelo direito inalienável de existir com liberdade, dignidade e respeito. Em sua alma vibrava a promessa profunda e inquebrantável de que nenhum domínio, por mais imponente e aterrador que fosse, poderia jamais aprisionar a essência indomável da vida. Essa força primordial que pulsa, incessante, dentro de todos nós, clamando para ser ouvida, reconhecida e vivida em sua plenitude, livre das correntes que tentam aprisioná-la. Lilith, com sua presença majestosa e desafiadora, ecoava esse grito ancestral que atravessa séculos e mundos, lembrando a todos que a verdadeira vida, a essência da liberdade, não pode ser domada, controlada ou destruída, apenas respeitada e celebrada.